4 de janeiro, Café com Deus Pai. Tenha ousadia, profetize. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Antes de fazermos a leitura do devocional de hoje, vamos entender essa passagem que nós acabamos de ler. Eliseu era um profeta de Deus. Ele era profeta em Israel, cuja capital era Samaria. A Bíblia conta que, nessa época, o exército da Síria cercou a cidade de Samaria. Então, eles ficaram presos e não podiam comprar e nem vender. Chegou um momento em que a comida ficou muito cara. As pessoas estavam passando necessidade. Então o rei chegou até o homem de Deus e disse para Eliseu: Que negócio é esse que nós estamos passando dificuldades e onde está Deus? Nesse momento, Eliseu respondeu, esse versículo que nós lemos aqui: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Eliseu estava dizendo, ele estava profetizando: amanhã, nessa hora, vai haver tanta comida que o custo da comida será barato. Vocês vão conseguir comprar 1 medida de farinha, 2 medidas de cevada por uma peça de prata. Amanhã isso vai acontecer. Se você abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 7, a Bíblia fala que no dia seguinte, Deus fez o som de um exército passar perto de onde estava o acampamento dos sírios. Eles ouviram aquele som, ficaram com medo e abandonaram os seus acampamentos. 4 leprosos estavam passando por aquele lugar e resolveram entrar em cada uma das cabanas e viram que todas estavam vazias. Então eles pegaram comida, pegaram prata e também pegaram roupas. Depois, aqueles leprosos foram até Samaria para avisar o povo de que tanto roupas, quanto dinheiro, quanto comida estavam no acampamento dos sírios e que o povo poderia se alimentar, tomar dinheiro e pegar as vestes que precisavam. A mensagem de hoje, quando nós lemos aqui o tema Tenha ousadia, profetize, está convidando você a declarar, a ter coragem e dizer: amanhã Deus vai trazer um tempo novo na minha vida. Nós estamos nessa leitura do Café com Deus Pai desse ano com o tema da renovação. Deus quer trazer renovação para a sua vida. Então tenha ousadia e profetize. Se alguma coisa não está indo como você espera, declare que em nome de Jesus essa situação vai melhorar, porque o Senhor
vai colocar as mãos e mudar a sua história, a sua vida. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Para que você venha a entrar em um tempo de boas notícias, profetize vitórias sobre a sua vida e a sua família. Quando Eliseu respondeu ao rei dizendo que haveria comida, o milagre ainda não tinha acontecido e o cenário não era nada favorável, pois ali faltava tudo. Samaria estava cercada pelo exército inimigo que impedia a entrada de suprimentos na cidade. A entrada e a saída de pessoas estavam impedidas por causa do cerco imposto pelos arameus. Não havia comida dentro da cidade. Por isso, aos olhos humanos, era difícil compreender como um homem iria proclamar que haveria no outro dia farinha e cereais valendo o mesmo preço. Mas dentro de Samaria havia um profeta que se chamava Eliseu, e ele não estava vendo a situação com os olhos humanos. O profeta recebeu uma revelação divina e a repartiu com o povo. Aqui, nesse parágrafo, nós lemos que a entrada e a saída de pessoas estavam impedidas por causa do cerco imposto pelos arameus. Se você entrar no texto de 2 Reis, no capítulo 7, lá está escrito que era o exército da Síria que cercava o povo de Samaria. Vamos confirmar isso aqui lendo na Bíblia. Entrando aqui em 2 Reis, capítulo 7, Eliseu respondeu: Escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Nós estamos usando aqui nessa Bíblia a NTLH. NTLH quer dizer Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, lá no devocional, ele estava falando que você pode comprar uma parte de trigo e 2 partes de cevada. Mas a NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela procura fazer a equivalência em quilos para facilitar o entendimento da Bíblia. Então aqui nós lemos que Eliseu respondeu: Escute o que o Senhor diz. Amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo. Então uma parte daquele texto que nós lemos quer dizer 3,5 kg ou 7 quilos. 7 quilos é o dobro de 3,5 kg. Então, lá na Bíblia que nós lemos no devocional diz: amanhã você poderá comprar uma parte de trigo e 2 partes de cevada. Aqui nós lemos 3,5 kg de trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. Versículo 2: O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: Mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Vejam o que o ajudante disse. O ajudante do rei não acreditou na profecia que Eliseu lançou. Então Eliseu respondeu: Com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Versículo 3: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: Por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Versículo 4: Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Veja que o texto aqui fala, são os sírios. Mas, fazendo uma pesquisa rápida aqui, a equipe
está dizendo que nos tempos antigos os sírios também eram chamados de arameus. Então é por isso que lá no devocional está escrito arameus. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então, esses homens aqui, essa Bíblia aqui na NTLH, fala que eles sofriam de uma doença contagiosa da pele. Mas na Almeida, Revista e Corrigida, fala que a doença era lepra. Eles estavam do lado de fora da cidade. E eles estavam do lado de fora porque os leprosos não podiam ficar no meio das pessoas. Se eles chegassem perto das pessoas, eles poderiam ser apedrejados. E quando eles passavam, eles tinham que avisar: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem se afastar deles. Por isso que esses homens estavam do lado de fora da cidade. E eles pensaram: se entrarmos na cidade para procurar comida, não há comida. Se ficarmos aqui do lado de fora, também não há comida e vamos morrer. Então eles tiveram a ideia de ir até o acampamento dos sírios. Porque, veja que eles, aqui no topo da tela, então eles foram para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Versículo 5. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. 6. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. 7. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. 8. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. 9. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso, lá no palácio. O que eles fizeram aqui na sequência é que eles foram até o palácio, avisaram o rei de Israel que as barracas, as cabanas dos sírios estavam vazias e que o povo poderia ir até lá porque havia comida, prata e ouro e roupas. Então o rei mandou algumas pessoas do povo para verificarem se aquela informação era verdadeira. Viram que as barracas, que as cabanas estavam vazias e o povo, no dia seguinte, foi lá e conseguiu encontrar comida, prata e ouro e vestes. E um detalhe: aquele ajudante do rei que disse que era impossível de acontecer isso, foi atropelado pelas pessoas. Vamos ler aqui. Então eles saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados, e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. 11. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. 12. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Versículo 13. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens,
com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. 14. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. 15. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. 16. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. 17. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Então nós vemos aqui que aquele ajudante do rei que disse, quando o profeta Eliseu disse, amanhã nós vamos ter 1 porção de trigo e 2 de cevada por 1 peça de prata, ele que duvidou recebeu uma profecia: você verá, mas você não comerá. Da mesma forma como o homem de Deus lançou aquela profecia, ele viu, mas ele não comeu porque ele duvidou da palavra de Deus. Aqui fica uma pergunta: quem você é nessa história que nós lemos? Você é aquele grupo de pessoas, você faz parte do grupo de pessoas que acredita e desfruta da bênção de Deus? Ou você é daquele grupo de pessoas que ouve a palavra e diz: isso não vai acontecer, isso é impossível? Voltando aqui para a leitura do devocional, então, profetize o seu ano antes de ele chegar. Profetize o que você ainda não consegue ver, ignorando o que está diante de seus olhos. Ore pelo seu novo ano. Declare com fé, pois você é um profeta sobre sua família, seu trabalho, sua empresa, seus negócios. Jamais se deixe abater pelas palavras de crítica e oposição. Fuja de abutres e corvos e de gente pessimista. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, zombou do homem de Deus. Por isso, não pôde desfrutar do milagre. Que neste novo ano você possa declarar vitória e estar perto de pessoas que tenham uma fé igual ou maior que a sua. A frase de hoje é: renove a sua esperança em Deus e prepare-se para voar alto. Lendo mais uma vez: renove a sua esperança em Deus e prepare-se para voar alto. Hoje é o dia 4 de 365. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 3. Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite para você que nesses primeiros dias ainda não escreveu os seus planos e os seus propósitos diante de Deus. A mensagem de hoje fala para você ter ousadia. Tenha ousadia. Profetize. Fala para você profetizar. Já no dia 1º da leitura aqui do devocional, nós convidamos as pessoas a pegarem algumas folhas de papel e escrever uma folha para projetos pessoais, outra folha para projetos de saúde, outra folha para projetos espirituais, para que você anote aquilo que você busca para esse ano. Se você ainda não fez isso, você pode usar os modelos aqui do Café com Deus Pai. Vamos mostrar aqui os modelos para que você tenha uma ideia de como fazer
essas profecias sobre a sua vida. Aqui na página 24 do Café com Deus Pai, nós vemos aqui essa folha. Profetize. Veja que a proposta é: quais são os seus projetos e sonhos para este ano? Então, anote-os aqui e volte sempre nestas páginas para orar e lembrar de quais atitudes você precisa tomar em direção a esses planos. Veja que o Café com Deus Pai propõe que você profetize e que você pegue algumas folhas e escreva projeto pessoal, projeto espiritual. E ele também propõe que você pegue outras folhas e faça o seguinte: anote o projeto profissional, do lado o familiar, depois o financeiro e depois o de saúde. Veja que você pode organizar esses projetos. E o mais importante, que é esse texto aqui: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Você pode, portanto, pegar aqui algumas folhas, como está aqui nessa proposta: profissional, familiar, financeiro, saúde, pessoal, espiritual, consagrar ao Senhor, como está aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, e profetizar, dizendo: neste ano eu profetizo que a minha vida pessoal será melhor do que o ano passado. O Senhor estará comigo, estará com a minha família. Eu terei uma vida espiritual abençoada. Vou orar mais, vou meditar mais na palavra de Deus, vou participar mais dos cultos, vou procurar algum trabalho em que eu possa ajudar a levar a mensagem de Deus com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas habilidades, com as minhas capacidades. Nos meus estudos, eu vou ser mais atencioso, eu vou ser mais dedicado, eu vou ser melhor do que no ano passado. Na minha vida financeira, eu vou ser mais organizado. Eu vou estudar um pouco sobre educação financeira, como administrar o meu dinheiro, como investir bem o meu dinheiro, como ser uma pessoa inteligente na hora de comprar aquilo que eu preciso. Na vida familiar, o que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento com os meus filhos. O marido vai verificar o que pode melhorar para atender melhor a sua esposa. A esposa vai encontrar formas, vai conversar como agradar mais ao seu marido e como melhorar mais o relacionamento conjugal para este ano. Profetize saúde, profetize vitória, declare: o Senhor está comigo, o Senhor está com a minha família. E vamos lembrar da frase do mês de janeiro. O Café com Deus Pai, todo mês, tem uma frase do mês. A frase de janeiro é esta aqui: a mudança é uma porta que se abre por dentro. Que você esteja atento, que você esteja atenta para o que se passa no seu coração, para que você possa mudar. Que todo negativismo, que todo pessimismo seja transformado, seja deixado para trás e que você receba novidade de Deus. O Café com Deus Pai deste ano tem como tema principal a renovação. Que você esteja pronto para a mudança, que você esteja pronta para
mudança. A situação pode parecer que não muda, mas você pode começar essa mudança mudando seu coração, mudando seus pensamentos, mudando por dentro. Como diz aqui a frase desse mês, a mudança é uma porta que se abre por dentro. Comece profetizando. Como disse a mensagem de hoje, tenha ousadia, profetize, declare que o Senhor está à sua frente. Essa é a meditação de hoje. Vamos ler mais uma vez aqui a frase de hoje. Renove a sua esperança em Deus e prepare-se para voar alto. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 3, e agora vamos fazer um convite para que você possa receber a Jesus. Você que ainda não recebeu a Jesus, pode receber essa novidade para esse ano. Você pode começar esse ano de uma nova maneira, tendo um relacionamento e amizade com Deus. O texto de João, capítulo 3, que é a leitura bíblica de hoje, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer por toda a humanidade. E todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou pela força de Deus e o aceita como Salvador, recebe o perdão dos pecados e se torna filho, filha de Deus. E quando você se torna filho, quando você se torna filha de Deus, você recebe o Espírito Santo em você. O Espírito Santo é o próprio Deus morando em você e você tem o seu nome registrado no livro da vida que está no céu, para que quando você partir dessa vida, você entre diretamente no céu. Então agora, você pode fazer essa oração comigo para receber a Jesus e receber essas bênçãos. Ter o Espírito Santo em você, o próprio Deus morando em você e ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Me salva e perdoa de todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo e para me guiar até o fim dessa vida. E me escreve o nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu a Jesus, você se tornou filho, você se tornou filha de Deus. Procure uma igreja que prega que só Jesus merece receber todas as suas orações. Se você tem alguma imagem na sua casa, algum anjo, algum amuleto, pode embalar, pode colocar fora da sua casa, porque você não precisa de nada disso. O próprio Deus, por meio de Jesus, está com você. E nesse ano, ele vai mostrar o poder dele para você. Profetize na sua vida que Deus está comigo. Ore todos os dias. Faça aquelas anotações que nós mostramos ali em algumas folhas. Coloque o projeto espiritual e diga: orar todos os dias, colocar todos os meus projetos nas mãos de Deus, receber direção de Deus. Ore e Deus vai falar com você. Como que ele fala com você? Ele coloca um aperto no seu coração quando o seu plano não está alinhado com o dele. E quando você ora e pergunta para Deus o que fazer nisso e nisso, ele fala com você de uma forma suave no seu coração, dizendo: faça assim, meu filho, faça assim, minha filha. Escute essa pessoa. Deus coloca pessoas no seu caminho para ajudar você
a encontrar o caminho quando você pede em oração direcionamento dele. Participe dos cultos. Ouvindo as pregações, você ouvirá respostas de Deus. E continue participando todos os dias da leitura bíblica, das orações, que você vai cada dia mais ficar sensível para entender o que Deus está falando com você. Vamos agradecer agora. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje, que nos fala sobre ter ousadia e profetizar. Nós lemos aqui o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam cercados pelo exército da Síria e não podiam fazer nada, nem comprar e nem vender. De repente, o Senhor mandou Eliseu declarar que no dia seguinte eles teriam comida em fartura. Então o Senhor cumpriu a sua palavra quando o homem de Deus declarou em profecia que o bem aconteceria. Eu peço que o Senhor agora venha abençoar este ano e que o Senhor venha ajudar esse teu filho e essa tua filha que está de repente cercado, que está de repente cercada por uma situação difícil que não vê saída, a profetizar e a declarar que o Senhor está derrubando essa muralha, o Senhor está enviando o teu socorro e o Senhor está abrindo portas aonde as portas estão fechadas e trazendo caminhos novos, trazendo renovação em tudo aquilo que esse teu filho e essa tua filha agora está colocando diante do Senhor nessa oração. Coloque agora, nesse momento, em oração diante de Deus, aquilo que mais está difícil na sua vida. Diga a Deus, eu preciso da salvação do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Diga a Deus, eu estou com essa enfermidade, eu não sei o que o médico vai dizer. Diga a Deus, eu declaro que a minha empresa, nesse ano, vai alavancar. Diga para Deus, Deus, olha como está a minha faculdade, os meus estudos, como está a minha vida nesse ponto. Diga para Deus, olha como está a minha vida financeira, os meus armários, o meu carro, que tem dado problemas, eu preciso de um carro novo. Diga para Deus, Deus, eu estou há tanto tempo pedindo uma casa, eu não quero mais pagar o aluguel, eu quero essa vitória na minha vida. Deus está ouvindo nesse momento a sua oração e tenha ousadia e profetize. O Senhor está na minha frente. Ele vai me dar a vitória. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Ele pode fazer o impossível. Eu sei que Ele pode enviar o som, o barulho de um exército para espantar os meus inimigos, para trazer a providência naquilo que eu preciso. Como Deus fez contra o exército da Síria para abençoar o povo de Israel, Deus pode fazer o impossível e trazer a providência para que você receba aquilo que você está precisando para esse ano. Deus abençoe a sua vida, a paz, a graça e as misericórdias do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.